ele ia jogar o máximo possível. Tem torcedores presentes no estádio, pagaram ingresso para ver o Flamengo jogar à la Flamengo. E hoje isso aconteceu. Dá para dizer com segurança que foi uma vitória com autoridade. O Flamengo venceu e, respondendo a sua pergunta, convenceu sim, Marcelo. Tá certo, placar de Copa do Mundo, diria o outro, só para machucar ainda mais os brasileiros. Deixa isso para lá. Rafa, a gente está mostrando aí os torcedores do Flamengo indo embora, felizes da vida com essa vitória. Eram 4, partidas sem uma vitória, precisava mesmo disso e tá aí, o torcedor feliz pensando, agora começou a temporada. Rafa, vamos para os cenários então do que pode vir a ser o adversário do Flamengo? Então, nós temos algumas possibilidades em função do clássico de amanhã. Em princípio, a gente tem que dizer que tem os times já eliminados do campeonato. A gente já sabe quais são os times que vão jogar o quadrangular contra o rebaixamento, que são o Sampaio Corrêa, a Portuguesa, o Maricá e o Nova Iguaçu. Isso está certo já, os jogos de amanhã não interferem nessa questão, porque o Maricá faz no máximo a 6 pontos, o quarto colocado no grupo tem 7, então o Maricá não tem possibilidades matemáticas de conquistar esta classificação. Mas o cenário é o seguinte: amanhã nós temos o clássico Vasco e Botafogo em São Januário. Se, por enquanto, pela pontuação de agora, envolvendo os dois grupos, o grupo A e o grupo B, as quartas de final são as seguintes: jogos únicos e sem vantagem de empate. Fluminense e Vasco jogando na segunda-feira de Carnaval, dia 16. Essa é uma situação líquida e certa, a federação já bateu esse martelo. No sábado, dia 14, sábado de Carnaval, Volta Redonda e Bangu em Volta Redonda. Também no sábado, Boa Vista e Flamengo, lá em Bacaxá. O Flamengo prefere jogar no sábado, porque tem o jogo da Recopa Sul-Americana, jogo de ida contra o Lanús, quinta-feira, dia 19, em Buenos Aires. Então, o Flamengo tem a preferência de jogar no sábado. E a outra partida de quartas de final, Botafogo e Madureira, domingo, no estádio Newton Santos. Seria o único jogo no domingo de Carnaval. Se o Vasco vencer o clássico contra o Botafogo amanhã em São Januário, muda, porque o Vasco vai subir posições na sua chave. Aí passa a ser segunda-feira Fluminense e Bangu, domingo Vasco e Volta Redonda em São Januário, no sábado Boa Vista e Flamengo e no domingo Botafogo e Madureira. Se o Botafogo ganhar o clássico de amanhã ou se acontecer o empate, teremos segunda-feira novamente Fluminense e Vasco, porque o Vasco ia se manter na condição de 4 colocado da chave, pega o primeiro que é o Fluminense. No sábado, Volta Redonda e Bangu, em Volta Redonda. No domingo, Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos. O Botafogo tem o direito de exercer o mando de campo, jogar no seu estádio. E no sábado, Boa Vista e Madureira. Como nós temos o clássico pelo Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Fluminense na próxima quinta-feira, isso não será modificado. O Botafogo joga na quarta de cinzas pela pré-Libertadores, então, obrigatoriamente, o Botafogo vai jogar no domingo de Carnaval contra quem quer que seja, ou o Flamengo ou um time de menor investimento. Então, esses são os 3 cenários possíveis, dependendo do clássico de amanhã. Podemos ter 2 clássicos sendo disputados nas quartas de final e 2 grandes, consequentemente, eliminados precocemente no Campeonato Carioca. Marcela. Tá certo. Rafa, queria que você analisasse também a partida do Paquetá, a segunda partida dele, mais uma vez ficou no quase faz o gol. Tá encantado o gol do Paquetá, não saiu ainda. Como foi que você viu? Como é que você analisa hoje? Bom, eu analiso que o Paquetá fez um bom jogo. Tecnicamente ele fez um bom jogo. Participou bastante das linhas de construção da equipe do Flamengo. Foi ativo demais em lances do primeiro tempo. Teve uma jogada dele que ele tabela com o Pedro pelo corredor central e caprichosamente a bola bate na trave. Enquanto esteve em campo, eu acho que o Paquetá contribuiu. De todos os momentos dele com a camisa do Flamengo, até agora, essa foi a partida com uma qualidade técnica superior. É evidente que nós temos alguns cenários que favorecem. Primeiro, o Flamengo não teve dificuldades para construir o resultado. Quando o resultado acontece, automaticamente isso gera uma confiança nos jogadores, o rendimento técnico individual sobe e, consequentemente, o coletivo também. Segundo aspecto, jogando em casa, contra o adversário mais frágil, é um cenário mais tranquilo para o Paquetá desenvolver o seu jogo, desfilar o seu talento. E o terceiro aspecto é que, à medida que os jogos vão passando, a tendência é que ele adquira já esse entrosamento com seus companheiros. O Felipe Luiz tem muitas opções para a montagem do setor ofensivo do Flamengo. São jogadores de sobra, né? Alguém vai ficar de fora, alguém vai ficar fora até no banco de reservas em alguns casos, não vai ser utilizado e sempre vai ter talento em excesso. E acho que o desafio para ele, enquanto técnico, é encontrar uma forma do diálogo do Paquetá
como um construtor, encontrar com frequência os homens de frente. Quando o Gonçalo Plata tem um incômodo e deixa o campo de jogo hoje, não volta para o segundo tempo e entra o Pulgar no meio campo, o Paquetá vai fazer o lado direito. E é a segunda vez que o Felipe Luiz coloca o jogador para fazer esse papel. Canhoto, perna invertida, jogando pelo lado. A gente percebe que o técnico do Flamengo tem essa predileção de colocar os jogadores com as pernas invertidas, né? Para poder forçar as tabelas por dentro, fortalecer o corredor central pela qualidade técnica que o Flamengo possui na sua intermediária ofensiva. E quando isso acontece, o Paquetá acaba participando menos frequentemente do jogo. Não perdeu hoje relevância técnica, mas perdeu frequência, perdeu constância, afora o fato dele já estar... Se o Nova Iguaçu tivesse vencido a Portuguesa, o Flamengo podia fazer mais 7 gols no Sampaio Corrêa. Não ia adiantar nada, né? Que não adiantaria, o Flamengo estaria no quadrangular do rebaixamento. Para o Flamengo, nesse caso, serviria até um empate, né? No caso da Portuguesa e Nova Iguaçu, sim. O Nova Iguaçu teria que vencer o jogo. O jogo está 1-0 Portuguesa, no acréscimo ainda. Que está com mais de 53 minutos. Já agora... O que eu acho relevante... A gente ainda não pode chamar o Flamengo de classificado, sei lá. Não, se acontecerem 2 gols no jogo... Saem 2 gols aí 2 gols do Nova Iguaçu nos últimos lances do jogo, o Flamengo está fora. Agora, outros 2 gols da noite evitaram uma situação um pouco desagradável, que foram os gols do Volta Redonda contra o Madureira e o gol do Bangu contra o Boa Vista, porque impediram que o Botafogo entrasse em campo amanhã sem ter o primeiro lugar do grupo garantido, porque colocaria o Botafogo na seguinte situação. Se perder, é evidente que o profissional de futebol tenta ganhar o jogo. Uhum. Eu não acredito que um profissional entre deliberadamente por outro resultado. Mas o jogo seria cercado de um fator que é desagradável para o esporte. Você entrar em campo sabendo que a vitória te coloca numa situação pior do que você não ganhar o jogo. Terminou, hein? Agora podemos tratar o Flamengo como classificado. Acabou Portuguesa e Nova Iguaçu encerrado. Então agora é definitivo, porque o Botafogo não perde mais a primeira posição. O jogo nas quartas é Botafogo e Flamengo. Mas o Botafogo poderia amanhã contra o Vasco entrar sabendo que se ele ganha é o Flamengo, se ele não ganha é o Boa Vista ou o Madureira. Lembrando que a vitória do Flamengo tirou do Vasco qualquer possibilidade de disputar o quadrangular de rebaixamento. Isso, né? Isso encerra a questão. O Vasco entra classificado Vasco também. Entra classificado e o Botafogo entra em primeiro lugar pela combinação de resultados. Praz, boa noite. Boa noite, Barreto. Boa noite, Mansur, pessoal de casa. O Flamengo começa o campeonato da maneira que começou, com jogadores do Sub-20, aí chama, como todo mundo falou, a cavalaria no jogo contra o Vasco, vence, e agora vai para esse jogo de hoje, precisando vencer para não ir para o quadrangular do rebaixamento, para a disputa do rebaixamento e também para classificar. Primeiro tempo, o Flamengo sempre foi superior o jogo todo, mas o primeiro tempo com um placar bem magro e o que dá uma certa instabilidade, uma certa apreensão. Aí no segundo tempo o Flamengo deslancha e faz um sonoro 7-1, né? E agora o Botafogo que dá o azar, né? Porque é o azar. O Flamengo, a gente não pode dizer que é azar de enfrentar o Botafogo, porque o Flamengo estava preocupado, de repente, em não classificar. Então, para o Flamengo que viesse... O azar para o Flamengo seria disputar quadrangular anti-rebaixamento. Mas o Botafogo tem um azar, óbvio. E se fosse ao contrário também, se o Botafogo estivesse brigando e pegasse o Flamengo, porque num grupo onde classificam 4 e a gente tem um clássico logo na primeira fase eliminatória, não é bom para nenhum dos dois, né? Vamos então ao Maracanã, onde Jader Rocha repetiu, olha ele aí, 9 vezes, porque teve gol anulado também, né? Não, 10. 10? O pênalti que voltou, né? O pênalti que voltou é verdade, Rabida. Teve isso também. Tá rouco. Olha, quase um time inteiro aí, hein, Jader? Boa noite para você, para o Led e para o Ramon. Abraço, amigos. Valeu, Barreto, Mansur, Praz, galera que tá com a gente aqui no Troca de Passe. Você vê, vida de narrador é assim, cara. A gente tem que estar preparado. Gritei 10 vezes para valer 8. Tá bom, né? Os caras batem 2 pênaltis para fazer hoje foi a consagração. Foi. Estamos bem, começando bem a temporada. Amigos, acima de tudo, classificado o Flamengo com esse histórico 7-1 no Sampaio.
Mas já projetando, pensando algo para o calendário. O Flamengo, ele mantém a esperança de conquistar mais um título, é o maior vencedor do Campeonato Estadual. Não vai ter esses 2 jogos a mais que um quadrangular de rebaixamento implicaria, né, na vida do Flamengo, sem contar o constrangimento. Mas é um clássico, é um jogo contra o Botafogo. Não estava nos planos, evidentemente, do Botafogo encarar o Flamengo e do Flamengo encarar um Botafogo no mata-mata tão cedo no Campeonato Estadual. Boa noite, amigos. Não deveria estar, né? Mas era uma possibilidade. Porque imaginava-se que o Flamengo poderia até passar em segundo ou em terceiro, Sim. se tivesse tropeços nos outros jogos, né? Só que Boa Vista e Madureira pontuaram. Então não deu para escapar, mas pelo menos o Flamengo conseguiu chegar. Vai pegar um Botafogo que também tem essa possibilidade de ainda brigar pelo título da Taça Guanabara. Né? Eu estava vendo aqui a questão do que o Botafogo ganha do Vasco amanhã, ele chega a 12 pontos. Sim. O Fluminense, ele já tem 12 pontos. Então, se o Fluminense empatar com o Maricá, me ajuda, o Mansur, o Fluminense é o campeão da Taça Guanabara. Essa é a tendência de Taça Guanabara e ele fica com a melhor campanha da fase inicial. Mas, enfim, eu acho que estava mapeado esse Flamengo e Botafogo. Como, nesse momento, está mapeado o Fluminense e Vasco, né? Exato. E obriga o Vasco a ganhar do Botafogo amanhã para tentar sair do 4º lugar e escapar do Fluminense também nas quartas de final. Como estava mapeado que o Flamengo ia golear o Sampaio Corrêa, né? Pelas circunstâncias, pelo momento do Flamengo, precisava dar uma resposta ao torcedor, fazer um jogo, não vou dizer convincente, que o adversário era muito fraco, mas era necessário fazer um resultado contundente, soltar alguns jogadores. O Paquetá fez um bom jogo individualmente, jogou bem. O Samuel Lino voltou a fazer gol. Pedro fez 2, ainda não havia marcado na temporada. Samuel Lino não havia feito gol, fez. Bruno Henrique fez 2, também não tinha nenhum gol na temporada. Enfim, foi um gol para destravar os jogadores. Se o Flamengo vai aproveitar o embalo, a gente vai ter que esperar os próximos jogos. Terça-feira o Flamengo já joga contra o Vitória no Barradão. Depois tem um clássico com o Botafogo, que a tendência é que seja no sábado de Carnaval, até porque o Flamengo viaja terça de Carnaval para Buenos Aires, para jogar contra o Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Então, a tendência é que esse Botafogo e Flamengo seja no sábado de Carnaval. Então, a gente vai ter que esperar, porque o calendário é forte agora. O Flamengo conseguiu o que ele precisava hoje, mais do que uma classificação. É estancar a sequência ruim e dar uma resposta positiva ao torcedor, que não compareceu. Hoje, há muito tempo eu não vi um Maracanã tão vazio no jogo do Flamengo, 24, quase 25 mil torcedores. Para jogos do Flamengo é pouca gente, mas hoje, um temporal no Rio, bloco por tudo quanto é canto, carnaval já pegando fogo, não rolou. Foi 25 mil pessoas. Agora, há muito tempo eu não via o Flamengo jogar para 25 mil pessoas no Maracanã. Ô Ramon, o jogo dá sinais, né? Por tudo aquilo que a gente repercutiu aqui já, daquilo que a gente já está projetando, mas ele dá sinais para o Felipe, né? Tudo bem, amigo? Tudo bem, Jader, Lédio, Praz, Mansur, Barreto, quem está com a gente no Troca. É isso, né? Foi um jogo de observação. Um jogo para dar mais entrosamento, para dar mais ritmo ao Paquetá. Como o Led falou, fez uma partida individualmente falando muito boa, gostei muito das movimentações. Everton Araújo, precisamos destacar também, tomou conta ali do meio de campo, roubando bola, se impondo fisicamente, tanto por cima quanto por baixo, fazendo o time andar, o jogo do Flamengo andar. Importante para o Royal, 2 assistências, importante para o Lino. É isso, o Felipe Luiz conseguiu observar, dar minutagem, colocar jogadores jovens, Douglas Telles, o Wallace entrou muito bem, verdade que quase foi para o Bragantino, não foi. O Douglas Telles, o garoto, né, de 18 anos, entrando, fazendo um gol no Maracanã, o seu terceiro, né, Led, pelo Flamengo. É isso, assim, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Mesmo com uma equipe alternativa, o Flamengo é infinitamente melhor que o Sampaio Corrêa e eu não estou faltando respeito nenhum com o Sampaio Corrêa. Foi nítido nos números, na partida, no placar. O Flamengo fez o que tinha que fazer. E uma coisa só para fechar agora da minha parte, que depois eu queria até, se pudesse, a gente debatesse. Eu acho que sim, Mansur, Praz, Barreto, né? A gente está chegando na reta final da primeira fase dos estaduais, com muitas das equipes da Série A brigando para se classificar
ou não classificando, né? É um fato que pode acontecer e pode ser recorrente daqui para frente, né? Ter o estadual, uma temporada que acaba muito tarde, um estadual começando muito cedo com um brasileiro, isso pode ser recorrente daqui para frente. Sim. Aí o que vai acontecer, se a CBF com a federação vão consertar, vão fazer algo, ou se vão manter o planejamento de ter o sub-20 e correr o risco de brigar por um quadrangular de rebaixamento, ou ser rebaixado no estadual, que para mim é uma vergonha para um clube que joga uma Série A, a gente não sabe. Mas é isso, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Eu acho que para o torcedor é o alívio por uma classificação no estadual, é uma partida de reafirmação e que dá confiança, né? O que o Lete falou, estanca, traz paz para o clube, traz paz para o vestiário. O Praz está aqui com a gente. Inclusive, ele chega no Rio de Janeiro. Antigamente, ele ligava, Lete. Vamos jantar, vamos. Agora não fala mais nada. Ele virou estrelinha agora. Sucesso subiu a Eu só cabeça. visita aqui. É. Eu só visita. Eu sei que eu não precisava intervir para isso, porque todo mundo em casa já sabe. Mas só para dizer que o Lédio está certo. Se o Fluminense empatar, ele é o campeão da Taça Guanabara. Eu não precisava dizer que o Lédio está certo. Mas como ele me perguntou, pediu para eu checar, Mas eu estou confirmando. eu preciso acrescentar um item na lista do Lédio. Hoje também é dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Oh, vendo? Tá esqueci vendo? desse Você detalhe. esqueceu. Pode ser, ô Barreto, pode ser que eu saia daqui e Olha me aí. perdi do Caio lá. Pode Olha ser. aí. Pode ser. Longe não está. Hoje tem. Deixa eu isso, passar a tem programação aqui que eu tinha deixado separada. Hoje tem Salgueiro. Vila Isabel, uma favorita esse ano. Salgueiro, Tuiuti e Portela. Pela programação aqui, a Portela estaria entrando agora e seria a última escola da noite. Amanhã tem mais. E na semana que vem, já Carnaval e quartas de final em jogo único, né? Com a possibilidade, Semifinal com um clássico. ida e volta. Com A um única cla- fase com ida e volta é a é semifinal. a semifinal. Um clássico já garantido e outro dependendo do Vasco, para não acontecer, como Vai vocês depender do disseram. Vasco, exatamente. Aí tá a tabela, no Campeonato Carioca não tem meio termo, né? Não tem zona de conforto. Não. Os 4 primeiros se classificam, os 2 últimos vão para o quadrangular contra o rebaixamento. A Portuguesa, apesar de... a Portuguesa, olha só, hein? Foi no gol... Não sofreu o gol do empate, não. Mas a Venceu Portuguesa o já Nova entrou na a rodada no Portuguesa ganhou o quadrangular, jogo. né? Mas ela já entrou na rodada no quadrangular. Vasco- Ela não tinha possibilidade ela de não- sair. não Ela não tinha poderia. chance de classificação. Isso. É o Como que o Bangu, que é o- aumenta o peso da eliminação do Nova Iguaçu, né? Quem Perdeu tinha para um chance de time classificação? eliminado. Quem tinha chance de classificação no grupo do Vasco e Botafogo era o Sampaio Correia. Perfeito, perfeito. Exatamente. Agora, como o Bangu tem 10 pontos, é terceiro lugar, e o Vasco tem 8, o Vasco só escapa do Fluminense se ele ganhar. Sim. Ele tem que ganhar o clássico. Se ele não ganhar o clássico, é Vasco e Fluminense. Aí a gente tem os 2 clássicos para que só 2 sobrevivam, né? Para a semifinal. Exatamente. Não tem nem meio termo para o Vasco, não. Empate não serve. Tem que ganhar. Tem que ganhar Agora, o clássico. Bom, vamos entrar nos temas difíceis, eu acho. Que eu ia tentar poupar, mas eu não consigo. Acho que os times têm uma decisão a tomar. Especialmente o Flamengo, que tem a Recopa. Que agora, o Flamengo talvez seja o primeiro clube muito confrontado com a seguinte realidade do início do ano que a gente previa desde que o novo calendário, que, repito, é um avanço, diminuiu o calendário dos grandes, aumentou dos pequenos, tem uma série de avanços. Essa questão ainda dos estaduais coincidindo com o brasileiro, ainda permanecendo no caminho os estaduais, que nós transmitimos, nós somos parte desse ecossistema, digamos assim, mas enfim... O Flamengo é o primeiro clube confrontado com, de um lado, a rivalidade de um clássico que representa a eliminação no Carioca, de outro, torneios que são mais importantes para a vida esportiva do clube. E o Flamengo tem uma decisão a tomar. Como ele vai fazer? Como ele vai encarar esse jogo com o Botafogo? Porque ele vai ter vitória na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Vitória, o time, o adversário. Vitória, o adversário. O placar não está garantido em Salvador. ainda. Isso. Depois, no fim de semana, esse jogo com o Botafogo. Viagem na Argentina para Lanús. Se passar desse Botafogo, volta para a semifinal do Carioca. Outra vez Lanús, outra vez semifinal do Carioca. E sobre o jogo do fim de semana... está precisando fisicamente melhorar. Acho que foi o Lédio que falou da